Um homem bonito, carismático e charmoso, tudo aquilo que uma mãe solteira gostaria de ter. Hoje eu vou te contar a história real de um serial killer que se integrava na família apenas para assassiná-la. Antes de começarmos a história, eu peço para que você venha deixar seu like e se inscrever no canal para ouvir mais histórias como essa. Em uma manhã de Natal, David inicia seu dia mudando completamente seu visual, aparando sua barba e retirando suas lentes de contato. Após se arrumar, David desce as escadas e coloca uma música clássica para tocar. Ele vai para a cozinha tomar seu café da manhã. Nesse momento nos deparamos com um cadáver de uma mulher na cozinha e mais dois corpos na sala de estar. David segue tranquilo e antes de se retirar, ele tem uma breve lembrança dos gritos das suas vítimas. David então entra em sua caminhonete e vai embora. 6 meses depois, na delegacia, Capitão Mike e seus detetives, Shai e Tila, discutem sobre quem poderia ser o autor desse crime cruel. Mike pergunta sobre o ex-marido da sua vítima, mas Tila diz que seria impossível ser ele por conta da reação dele ao encontrar sua ex-esposa e seus filhos mortos. Mike então fala sobre o padrasto de um nome Craig Edward. Shai diz que acredita ser ele, mas então não encontrou nada no banco de dados com esse nome. David sempre muda o nome e paga tudo com dinheiro em espécie, pois nunca deixa rastros. Vemos David agindo novamente, viajando para outro estado, alugando um carro, uma casa e se preparando para atacar a sua próxima vítima. No mercado conhecemos Susan, Sean e Beth. Sean está brigando com Beth. Ele diz que não é justo que Beth sempre escolha os biscoitos. David então aproveita o momento e diz a Sean que a vida não é justa. Susan se desculpa pelo comportamento dos seus filhos e David responde que são apenas crianças. David diz que esse mundo é o mundo das mulheres e somos apenas os convidados. E Susan diz que a esposa de David deve ter muita sorte. David diz então que usa a aliança só por costume. Ele se apresenta como viúvo e diz que perdeu sua esposa e sua filha em um acidente de carro. Susan diz sentir muito pela perda de David. David diz que está tudo bem e só precisa de uma ajuda para achar o corredor que vende pasta de amendoim. Susan mostra o corredor e David se retira. Susan então olha no espelho e se arruma, demonstrando que sentiu interesse. Após isso, eles se veem novamente no caixa, onde David acena para Susan, e no estacionamento. Susan então se aproxima de David e se apresenta para comer uma pizza. 6 meses se passaram. Agora conhecemos Michael, o filho mais velho de Susan, que está voltando depois de passar um bom tempo no colégio militar. Michael ainda não conhece David, mas pergunta para sua namorada, Kelly, se ela já conheceu o noivo de sua mãe. Michael diz que não concorda com a mãe dele se casar com um cara que ela mal conhece, apenas 6 meses. Nesse momento, eles vão para o quintal e Michael descobre uma festa surpresa de boas-vindas com toda a sua família. Todos estão felizes com sua volta. Susan pergunta se ele está bem. David interrompe e diz que parece um grande homem. David se apresenta a Michael, mas vemos que Michael não confia ainda em David. David diz que é ótimo conhecer Michael. E em outro momento, as amigas de Susan parabenizam pelo noivado e elogiam muito David. David então chega e propõe um brinde pela família e pela volta de Michael. Após o brinde, David chama Michael para conversar no porão. Chegando no porão, Michael encontra vários armários trancados até que David aparece. Michael pergunta por que tantos armários e David responde que é um carpinteiro amador. David propõe um brinde e diz a Michael que convencerá sua mãe de não mandá-lo de volta para o colégio militar. Ao brindar, David diz pai e filho. Michael corrige e fala que ele é apenas um padrasto. David também encoraja Michael a voltar para a antiga escola onde ele treinava natação. Michael foi expulso por mau comportamento. Michael desacredita, mas David propõe um brinde ao futuro. Ao final da festa, Michael se despede da sua namorada. Nesse momento, nos deparamos com David olhando fixadamente para Michael. David sabe que Michael é possível ameaça. Mais tarde, Susan tenta convencer Michael que David é um homem legal e que cuida muito bem dela. Michael diz que não está afim de falar sobre isso. No dia seguinte, David chega com flores para Susan e entrega para Michael a chave do armário de seu antigo clube de natação. Michael pergunta como ele conseguiu isso e David responde que convenceu a diretora de esporte para um período de adaptação. Michael liga para Kelly e eles estão
felizes que Michael voltará a treinar. Michael está começando a se convencer de que David é um cara legal, mas David não vai segurar sua natureza maligna por muito tempo. Mais tarde, Cia está jogando videogame com a televisão muito alta. Susan grita várias vezes para parar e baixar o volume, até que David toma uma atitude. David vai até o quarto de Cia, segura pelo pescoço com força e abaixa a televisão de Cia. Cia parece estar aterrorizado. No jantar, Cia está cabisbaixo. Susan pergunta o que houve, mas Sam diz não ser nada. Rapidamente, David interrompe a conversa e diz que está sentindo falta de um jantar em família. Beth diz que não tem uma família tão ruim, pois viu no noticiário uma mãe que jogou 3 filhos do mar dentro de um carro. Nesse momento, o ex-marido de Susan chega para buscar seus filhos, Sam e Beth. Eles vão correndo falar com seu pai. Ainda na mesa, Michael pergunta o que faria uma mãe matar os filhos e David responde que talvez desapontaram ela. Michael acha estranha essa resposta. David pergunta se Michael vai cumprimentar seu pai e David diz que não. Susan então volta aborrecida dizendo que o ex-marido é um cretino. No dia seguinte, uma vizinha de Susan, senhora Cut, vai contar a ela sobre um programa de TV com lista dos mais procurados e eles tinham um retrato falado de um homem que se parecia muito com David. Susan não leva a sério e conta para David rindo, mas David aparenta nervoso. Michael ouve toda a conversa. David então se despede e vai atrás da senhora Cut, mas ela o ignora. David então acessa o site do programa e vê seu retrato falado. David vê a senhora Cut com uma ameaça, então decide agir. Ele invade a casa da senhora Cut e joga pela escada e depois a sufoca, para que pareça ter sido uma morte acidental. Mais tarde, na hora do jantar, David e Susan se sentam para ter uma conversa com Michael. Até que o ex-marido de Sansa, Jay, aparece bem agressivo com raiva por David ter estrangulado Sam. David diz que só tentou mostrar um pouco de disciplina. Jay tenta agredi-lo, David, mas Michael o impede. Do lado de fora, Jay diz a Michael que irá investigar David e promete voltar para se reconciliar com Michael. Michael aceita sair com seu pai. No quarto de Sam, David se desculpa com Sam e diz que jamais irá fazer isso. Aos poucos, a máscara de David está caindo. Antes de continuarmos, eu quero saber o que você acha dessa história aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like. Alguns dias depois, Jay volta para se desculpar com David e se despedir dos seus filhos antes de viajar. Jay se desculpa, mas começa a questionar David sobre seu passado. Enquanto isso, Susan liga para David perguntando se Jay já apareceu. David diz que não. Jay continua questionando, então David desaparece. Jay vai à sua procura, então David o surpreende quebrando vasos de cristal na cabeça de Jay, fazendo com que Jay fique inconsciente. Enquanto isso, Michael está jogando videogame com Sam, mas Michael ouve o barulho e vai verificar. Porém, Michael acha que não foi nada e desiste. Em seguida, David leva Jay para o porão e tenta finalizar o sufocando com um saco plástico. Nesse momento, Michael liga para o seu pai e o telefone de Jay começa a tocar no porão. David então, sufocando Jay, desesperadamente procura o celular e desliga. Michael então deixa o recado dizendo que está esperando seu pai, mas seu pai agora está morto, no porão de sua casa. Mais tarde, Susan chega em casa e David está jogando videogame com Sam. Susan pergunta sobre Michael e David responde que ele está no quarto, triste, pois Jay não apareceu. Susan não suspeita de nada e diz que essa é a atitude bem clara de Jay. Susan então vai conversar com Michael e diz para Michael não se importar com Jay. Ela fala novamente para Michael confiar em David. Michael então põe seu fone de ouvido, encerrando a conversa. Susan então vai à procura de David e chama por ele no porão. David diz que está apenas guardando algumas coisas. Nesse momento, David pega o celular de Jay e envia uma mensagem para o Michael pedindo desculpa por não aparecer e para confiar em David. Michael então aumenta o volume da música e começa a chorar. David então guarda o telefone junto com os pertences e Jay no armário do porão. No dia seguinte, a casa da senhorita Cut estava rodeada de policiais. David pergunta o que aconteceu ao carteiro e o carteiro diz apenas que a senhorita Cut foi encontrada morta pela sobrinha. Já dentro da casa, Beth grita perguntando o que está acontecendo. David avisa que a senhora Cut caiu da escada e quebrou o pescoço. Novamente, Michael acha estranho. Mais tarde, Michael comenta sobre Kelly o que ouviu e diz que acha muito estranho a senhora Cut falar sobre o retrato falado e aparecer morta logo em seguida. Michael começa a questionar, mas Kelly acha que tudo é uma grande coincidência. Michael então entra na piscina e Kelly vai atrás dele para tentar acalmá-lo. Até que David aparece e diz que irá sair e voltar em 1 hora.
embora. Michael então decide aproveitar a oportunidade para tentar achar alguma coisa no armário de David, até que David recebe uma ligação de Susan dizendo que está chegando em casa para o jantar. Então David decide voltar para casa. Kelly ouve um barulho do carro se aproximando, mas Michael diz para ignorar e eles estão sozinhos. Mas então David chega em casa, percebe que Michael e Kelly não estão mais na piscina e ele vê pegadas molhadas em direção da escada. David segue as pegadas e grita por Michael. Então Michael e Kelly percebem que David voltou e se desesperam. David então entra no quarto de Michael e não encontra ninguém. Ele então retorna para seu quarto e olha novamente para a janela e ainda não vê Michael e Kelly. David então decide olhar o armário. Ao entrar, ele percebe que o cabide está balançando, mas não encontra nada. Nesse momento ele ouve o barulho de Kelly e Michael brincando na piscina. Mais tarde no jantar, o clima na mesa parece tenso. David começa a ter flash da sua antiga família, até que Beth pergunta se está tudo bem com David e diz que sim. Após o jantar, David vai até o quarto de Michael e diz para Michael ser sincero com ele a partir de agora e para não bisbilhotar mais suas coisas, senão ele vai voltar para o colégio militar. Michael então pesquisa no programa dos mais procurados e encontra o retrato falado de David. No dia seguinte, ele novamente fala sobre isso com sua namorada e dessa vez ela se aborrece por achar tudo isso uma grande coincidência e que o retrato falado pode ser de qualquer pessoa. Kelly vê que está sendo ignorada por Michael e decide ir embora. O que você acha da atitude da namorada de Michael? Deixa aqui nos comentários. Mais tarde, Michael percebe novamente uma mensagem de seu pai avisando que ligaria em breve. Michael diz que precisa falar urgente com ele sobre David. Michael liga para Jay diversas vezes, mas David recusa as ligações até Michael perceber que o barulho do telefone está vindo do porão. Michael então decide descer para ter certeza, mas encontra David na sala de estar. David pergunta por que Michael está assustado e Michael diz ter ouvido o telefone tocar no porão. Michael pergunta por que o porão está trancado e David diz que perdeu a chave. Nesse momento Susan chega. Michael então aproveita o momento carinhoso de David e Susan e tira fotos de David. No almoço, o clima está tenso. David e Michael se encaram como inimigos. Mais tarde, Susan avisa a David que irá sair com Beth e Sam por pelo menos 2 horas. David aparenta ficar surpreso e vai até Michael perguntar os planos dele para aquela noite. Michael se assusta e diz que irá passar a noite com Kelly. Michael vai até seu quarto, abre a galeria do seu telefone e não encontra mais a foto que ele tirou de David. Na casa de Kelly, Michael novamente conta para sua namorada que David pegou seu celular e apagou a foto, mas Kelly ainda se recusa a acreditar que David é um serial killer. Michael diz que sabe que a chave do porão não foi perdida e que David está escondendo alguma coisa. Mais tarde, Susan chega em casa mais cedo e se assusta com David. David se surpreende por ela ter chegado mais cedo. Susan pergunta sobre Michael e David responde que ele está na casa de Kelly. David e Susan então se preparam para dormir. Em meio a uma tempestade, Michael chega com Kelly para tentarem achar alguma coisa no porão. Michael pede a Kelly para ficar de vigia. Michael invade o porão pela janela e arromba o armário de David. Nesse momento ele acha pertence de seu pai. David ainda está acordado e aparece preocupado com algo. Nesse momento, Michael acha o telefone de seu pai. Michael então decide olhar a geladeira. Nesse instante, David levanta. Kelly vê que a luz do quarto se acendeu e tenta ligar para avisar Michael. Porém, Michael está focado na geladeira, até que seu telefone, que estava em cima da geladeira, vibra e cai. Kelly percebe que não vai ter contato com Michael e decide ir até ao porão para achá-lo. Michael então encontra o corpo de seu pai e fica completamente apavorado. Kelly então grita por Michael, mas é surpreendida por David, que dá um soco em Kelly e tampa o buraco do porão. David então arrasta Kelly inconscientemente para a cozinha e Michael começa a bater a porta do porão desesperado. Nesse momento, David começa a se armar com martelos e facas de cozinha. Susan então acorda assustada e pergunta o que está acontecendo. David diz que Michael era um grande problema para o relacionamento dos dois e que Susan não serve para ser a senhora Craig Edward. Susan novamente pergunta sobre o que ele está falando. David diz: "Ah é, quem eu sou mesmo? David Harrison." E começa a perseguir Susan com uma faca. Susan grita e corre para o banheiro de seu quarto. Ouvindo os gritos de sua mãe, Michael arromba a porta do porão e acha sua namorada acordando. Enquanto isso, David também consegue arrombar a porta do banheiro de Susan, mas Susan reage com um caco de espelho e atinge o pescoço de David. David então cai na banheira. Susan então corre e encontra Michael e Kelly. Michael diz a elas para fugirem e irá chamar a polícia, mas David diz que não irá deixar Michael fazer isso. Michael então abre a porta do sótão e fala para Kelly e Susan subirem.
Mike então se apressa para fechar a porta, mas David o impede. Michael força e acaba arrebentando a corda que segurava o sótão. Michael vê que será alcançado por David e pega o pé de cabra. David e Michael iniciam uma luta, mas Michael acaba tropeçando em algumas madeiras que estavam podres. Enquanto isso, Kelly tenta ajudar ligando a serra elétrica e ameaçando David. David então decide atacar Kelly e Susan, mas elas acabam caindo também. Nesse momento, a serra cai junto com elas, quase causando a morte das duas. Nesse momento, Michael corre e joga David pela janela. Michael vai verificar se David está no chão e é surpreendido. David então puxa Michael e os dois caem, ficando inconscientes. No hospital, Mike está gravemente ferido, sendo levado às pressas para a emergência. Então, Michael acorda perguntando o que aconteceu e Kelly responde que ele estava em coma por mais de um mês. Mike então pergunta o que aconteceu com o David e Susan diz que ninguém sabe. Quando a polícia chegou, ele tinha sumido. Michael fica indignado. Meses depois, vemos David no mercado como um simples funcionário, agora com o nome de Chris Angel e conhecendo sua próxima vítima. O que você achou dessa história? Deixa aqui nos comentários e deixa seu like. Siga esse canal para assistir mais histórias interessantes.